Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, a aula hoje vai ser sobre triângulos semelhantes e basicamente o que a gente vai estudar aqui é como que a gente observa dois triângulos e consegue realmente afirmar que eles são semelhantes, tá? Basicamente a ideia da aula é isso. Vou mostrar para vocês alguns passo a passo que vocês precisam fazer e é bem tranquilo, tá? É uma matéria da geometria que é bem fácil de entender. Olha só. Primeira coisa, eu vou passar para vocês a definição de triângulos semelhantes. Quando que triângulos são semelhantes? Quando que eu preciso, como que eu vejo essa semelhança? A ideia é, dois triângulos são semelhantes quando os ângulos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. Então, beleza, estou dando para vocês duas coisinhas que vocês precisam observar para falar que os triângulos são semelhantes. Primeiro, eles precisam ter ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes são ângulos que possuem mesma medida, tá? Segunda coisa, os lados correspondentes são proporcionais, ou seja, ao comparar cada lado de um triângulo com um lado de outro triângulo, eles precisam ter a mesma proporção, a mesma razão, mesma constante, tá? Então, basicamente, é isso que a gente precisa saber, tá? Essas duas coisinhas. Ângulos correspondentes, congruentes, né? E lados correspondentes proporcionais. Então, vamos colocar um exemplo aqui para a gente enxergar isso. Olha só, coloquei dois triângulos para vocês. Eles estão em escalas diferentes, né? Mas o que a gente precisa é utilizar as medidas e ver os ângulos, tá? Vou colocar aqui uma colinha do slide passado, só para a gente lembrar que a gente precisa analisar essas duas coisas. O que a gente precisa analisar? Vou até sublinhar aqui para vocês, para a gente focar isso aqui. O que eu preciso lembrar? Preciso lembrar que os ângulos correspondentes são congruentes, tá? Então, se a gente for analisar esse triângulo aqui, o que a gente percebe? A gente percebe que eu tenho esse ângulo aqui embaixo, que tem um tracinho, e tenho aqui esse triângulo, esse ângulo aqui desse triângulo, que também tem um tracinho. Essa representação é para falar que eles têm a mesma medida, né? Que eles são congruentes. Opa! Então, já percebi que eu tenho ângulos nos dois triângulos que são congruentes. Aí a gente percebe que, se a gente continuar fazendo essa análise, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, e aqui eu tenho um outro ângulo que é congruente a esse ângulo aqui, tá? Por que a gente usa essa palavra congruente e não usa a palavra igual? Tá? Justamente porque eles ocupam locais diferentes no espaço, tá bom? Então, para eles serem iguais, eles precisavam estar no mesmo lugar do outro, além de ter a mesma medida, tá? Por isso que a gente não fala iguais, a gente fala congruentes. Então, analisando a primeira etapa de definição de triângulos semelhantes, a gente percebe que esses, esses dois triângulos possuem ângulos correspondentes congruentes, tá? Que o ângulo A é congruente ao ângulo A', o ângulo B é congruente ao ângulo B' e o C é congruente ao ângulo C'. Então, a primeira etapa a gente já percebeu que deu certo, tá? Vamos olhar agora a segunda. Lá em cima no nosso retângulo aqui, fala assim que os lados correspondentes precisam ser proporcionais. Então, o que a gente vai fazer aqui para ver esses lados proporcionais? É o seguinte, eu vou aqui, vou dividir 3 por 4,5. Basicamente, eu vou fazer isso. Vamos ver quanto que dá? Olha só. Quando eu dividir, é, essa tensão aqui, ó. Quando eu divido 3 por 4,5, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu estou pegando esse lado 3 dividindo por esse 4,5. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou dividir eles por 1,5 só para ficar uma fração com números
naturais, mais bonitinho, né? Porque ali eu tenho um 4,5. Então, olha só. Quando eu pego o 3 e o 4,5 e simplifico por 1,5, minha resposta é 2/3, tá? Aí, para que eu fiz isso? Porque agora, se eu pegar outros lados e fizer essa mesma divisão e ter a mesma proporção, opa, vai cumprir aquilo que eu estava procurando, lados correspondentes proporcionais. Então, vamos pegar agora o... Vamos pegar aqui embaixo o 4 e o 6. Então, vamos dividir o 4 pelo 6. Vamos ver o que acontece. Olha só. Se eu dividir o 4 por 6, vai dar isso aí, ó. Eita, já peguei o outro lado, deixa lá. Quando eu pego aqui, ó, o 4 pelo 6 e simplifico o 4 e o 6 por 2, em cima e embaixo dá 2/3. Espera aí, pessoal. 2/3 é a mesma razão que eu tinha achado na outra divisão. Eu tenho 2/3 aqui e tenho 2/3 aqui também. E se eu pegar e fazer a divisão entre os outros dois lados, que é o 5 e o 7,5, eu fazer essa divisão entre o 5 e o 7,5, que foi o que eu fiz aqui embaixo, ó. 5 e 7,5, simplifiquei por 2,5, 5 dividido por 2,5, 2, e 7,5 dividido por 2,5, 3. Quando eu fiz essa divisão, eu achei a mesma proporção. Ou seja, a proporção 2/3 ela está para todos os lados que eu analisei, né? Os lados correspondentes. Então, os lados correspondentes são proporcionais. Então, esse exemplo aqui é bem legal, porque eu mostro para vocês, né? Estou mostrando passo a passo, a análise que vocês precisam fazer para quando está resolvendo o exercício, você entender se eles são semelhantes ou não. Você conseguir afirmar se eles são semelhantes. Primeira coisa, ângulos correspondentes são congruentes e lados correspondentes são proporcionais. Tá? Isso aqui é o mais importante dessa aula que eu vou dar para vocês. É isso aqui que vocês precisam aprender a fazer. Tá? É bem tranquilo, né, gente? E aí, eu trouxe mais algumas informações que eu acho interessante ensinar para vocês sobre triângulos semelhantes, né? Mas, basicamente, se vocês entenderem isso aqui, acabou. Tá? Você sai muito bem nos exercícios. Mas vamos só acompanhar alguns detalhes, porque são detalhes que às vezes caem. E se cair, você precisa acertar. Olha só. Conceito de homólogos. Olha o seguinte. Fiz a definição aí. Ó. Dois objetos são homólogos quando têm relação de correspondência um com o outro. Na geometria, essa característica se aplica a figuras semelhantes. Então, vou pegar os mesmos triângulos que a gente trabalhou nos slides passados. Primeira coisa que eu posso afirmar. Lembra que a gente tinha visto que os ângulos eram congruentes? Então, por esses ângulos congruentes estarem em triângulos semelhantes, a gente pode afirmar que eles são ângulos homólogos. Um ângulo homólogo ao outro ângulo, tá? E aí a gente pode usar esse conceito de homólogo para os ângulos, pode usar também para os vértices, para lados, não coloquei aqui, mas também para altura, para mediana, tá bom? Esse que é um conceito de um ângulo homólogo ao outro, tá bom? Mais uma coisinha que eu queria comentar com vocês. Olha essas 3 observações. A primeira observação, está falando assim, ó, os lados correspondentes de 2 triângulos semelhantes são chamados homólogos. Foi o que eu acabei de comentar no slide passado, tá bom? Segunda coisa, quando a razão de semelhança entre 2 triângulos é igual a 1, quer dizer que eles são congruentes. Opa, agora eu já não falo que esses triângulos são só semelhantes, eles também são congruentes. Por que eles são congruentes? Porque eles são idênticos, tá bom? Eles têm mesmo tamanho de lado, mesmos ângulos, mas mesmo assim eu não posso falar que eles são iguais, porque eles talvez eles não estão ocupando o mesmo lugar no espaço, tá bom? Então eu afirmo que eles são congruentes. Terceira coisa, que tem um pouquinho a ver com o conteúdo da aula passada, é o seguinte, ó, a razão entre os perímetros dos 2 triângulos semelhantes é igual à razão de semelhança entre eles. Então,
Lembra que no exercício anterior que a gente fez, a razão estava dando 2/3? Se eu voltar lá e fazer a soma dos perímetros desses triângulos, e dividir um pelo outro também tem que dar 2/3. E aí eu deixo até como atividade para vocês. Faz o teste lá, volta aí o vídeo, trava lá naqueles dois triângulos, faz um perímetro de um e o perímetro de outro. Quando você somar, quando você fazer a razão, você vai ver que tem que dar 2/3, tá? Beleza. Por último, último slide que eu quero passar para vocês, as últimas observações, é o seguinte. Olha essas propriedades. Essas propriedades a gente vê elas muito na álgebra, mas elas também são bem atuantes na geometria, tá? Primeira propriedade é a seguinte, é reflexiva. O que a propriedade reflexiva faz? Vou pôr os triângulos aqui só para vocês entenderem. O que está falando aqui é que todo triângulo é semelhante a si mesmo, isso é óbvio. Então, esse primeiro triângulo que eu coloquei, ele é semelhante a ele, porque ele tem os mesmos ângulos, eles têm os mesmos lados, as proporções são os mesmos, a congruência dos ângulos são a mesma, né? Então, todo triângulo é semelhante a si mesmo. Isso é reflexivo, né? Lembrar do reflexo? Quando você se vê no seu espelho lá, você vê o seu reflexo, é a mesma coisa, né? A ideia é essa. Simetria. O que a propriedade de simetria fala? Que se um triângulo é simétrico a outro, o outro é simétrico a ele, tá? Então, por exemplo, vamos pegar esse triângulo verde, vamos falar que ele é simétrico a esse triângulo azul. Então, eu também posso afirmar que o triângulo azul é semelhante ao verde, tá? Eu brinco muito com meus alunos em sala de aula, posso falar assim, o Bruno é feio, e posso falar feio ao Bruno, né? Eu mudei a ordem das coisas, mas continuo trazendo a mesma informação. Eles acham ótimo, riem, mesmo sendo muito sem graça. Mas a ideia é essa aí, tá? Um triângulo sendo semelhante a outro, o outro é semelhante a ele. Então, basicamente, vou até ganhar isso aqui, ó. O que está falando aqui, ó? Esse sinal aí de tio, né? Que a gente chama de cobrinha. Gente, não, eu. É justamente para falar sobre semelhança. Então, quando eu coloco aqui que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF, eu também, isso, né, a seta aqui, né, que é o então, o triângulo DEF também é semelhante ao ABC. A ordem de falar não importa, tá bom? E por último, é a transitividade. É você transitar entre três triângulos. Seria o seguinte. Imagine que eu tenho um terceiro triângulo, tá bom? Eu coloquei ele aí embaixo. E esse terceiro triângulo, ele é semelhante ao segundo, só que o segundo já era semelhante ao primeiro. Se o terceiro é semelhante ao segundo e o segundo é semelhante ao primeiro, eu posso afirmar que o terceiro é semelhante ao primeiro, tá bom? As setas aí é para tentar ajudar vocês a entenderem isso. Então, olha só. Isso aqui que está escrito é o seguinte, ó. Se ABC, se o triângulo ABC é semelhante a DF e o DF é semelhante a um terceiro triângulo GHI, então o primeiro também é semelhante ao terceiro. Tá bom? Essa transitividade, ele transitou de um para o outro. Beleza, pessoal? Bem tranquilo, né? Então vamos lá. Esse era o conteúdo para hoje que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham compreendido. E sucesso para vocês ao fazer exercício, tá? Meus queridos, se vocês não conseguiram fazer algum exercício, está com dúvida na parte da teoria, deixo para vocês aqui dois contatos meu. Primeiro é o e-mail, fica à vontade para mandar seu e-mail de dúvida de exercício, dúvida de conteúdo. E o segundo, meu Instagram. Você pode me seguir lá, acompanhar aquilo que eu venho postando, fazendo. Também pode mandar mensagem no direct, tá bom? E faz um favor para mim, curta esse vídeo, compartilhe ele com a galera, se inscreva, tá? No meu canal. Ajuda pra cá. Um grande abraço e até mais.